Muito bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Louvado seja Deus por Deus ter sido tão bondoso para com cada um de nós, por nos permitido por mais um dia de vida, uma oportunidade de aproveitar esse dia de uma forma sábia, de uma forma de ou com atitudes sábias, conscientes. É isto que é o nosso dever, é o nosso direito, né, de proporcionar situações melhores para a nossa vida. E nesta manhã eu quero aproveitar esse ensejo, trazer para você uma reflexão maravilhosa da parte de Deus acerca de um personagem que é importante, né? Porque se ele apareceu no cenário bíblico, porque realmente ele marcou fortemente a sua história para a época que ele viveu e também para nós hoje. Nós podemos entender a importância desse personagem para a nossa experiência, para o nosso buscar, para a nossa oportunidade de aproveitar o momento que Deus nos concede. E para isso é muito importante que venhamos realmente compreender, né, o sentido. Observamos que quando você lê lá em Marcos capítulo 5, do versículo 21 a 24, do verso 35 a 43, ali marca a história desse personagem, que eu não quero agora citar o nome dele, mas se você tiver curiosidade, você pode aí correr para a sua Bíblia e folheá-la. E dentro do contexto da história, do ocorrido, nós podemos entender que Jesus sempre ele andava fazendo uma missão aqui na terra. Então as cidades ficavam ansiosas para a chegada desse rapaz chamado Jesus, né, que era conhecido como profeta na época, aquele que era usado por Deus. Então, dentro do coração daquele povo havia uma ansiedade de esperar a passagem de Jesus naquela cidade. Então, Jesus era esperado por uma multidão. Então, havia uma multidão esperando, porque como hoje é muito fácil a comunicação através da internet, dos e-mails, da mesma forma naquela época, eu acredito que as notícias se espalhavam rápido. E aquela notícia chegou naquela cidade que Jesus estava indo em direção daquela cidade. Então havia uma multidão que esperava Jesus. Olha que coisa interessante. Observe que no verso 21 diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, porque todos estavam esperando. Outra coisa interessante que eu observo é que havia um homem que saía da cidade. Está lá no verso 22. Um homem saía da multidão. Um homem saía da multidão. No verso, eis que chegou um chefe da sinagoga por nome Jairo. Observamos que aqui observa-se duas atitudes na vida deste grande homem, que está no verso 23, 22 e 23. Observe que para recebermos algo de Deus, para recebermos uma resposta divina, é muito importante nós termos consciência das nossas atitudes diante de Deus. A primeira atitude de Jairo não foi logo e de imediato contar a situação que ele estava passando, o que ele estava naquele momento padecendo.
que no caso era a doença da sua filha, que estava à beira da morte. Então a primeira atitude de Jairo foi adorar. Jairo, vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e o adorou. É a primeira atitude que agrada a Deus. A segunda atitude, ele contou, depois de ter adorado, ele começou a contar os seus problemas. Às vezes nós colocamos os bois na frente do carro, mas agora aqui percebemos na atitude sábia de Jairo, ele não colocou, ele poderia, pelo problema, o amor que ele tinha pela filha, com certeza talvez ele pudesse logo chegar de imediato, mas ele era consciente que ali na frente dele não estava uma pessoa qualquer, na frente dele não estava uma pessoa meramente normal, era um homem sobrenatural, era aquele que tem poder no céu e na terra, é aquele que tem o controle de tudo, aquele que é soberano, aquele que é o Emanuel, o Deus conosco. Então ele tinha consciência dessas verdades. Então, na segunda atitude de Jairo foi contar para Jesus os seus problemas. Ele contou que a filha dele estava enferma. A única filha. E ela só tinha 12 anos e estava à beira da morte. Outra coisa que eu percebo, que aqui está os 3 pedidos de Jairo. O primeiro pedido de Jairo não foi que nada, foi apenas um pedido. Qual foi o primeiro pedido? Disse Jairo: rogo que venhas comigo. Disse Jairo: rogo que venhas comigo. O segundo pedido de Jairo, disse Jairo: rogo que entres na minha casa. Como é importante, olha que pedido interessante, venha comigo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus, ele convida a você caminhar com ele. Então Jairo, ele conhecia o pensar de Jesus, ele conhecia aquilo que estava dentro de Jesus. Primeiro pedido: venha comigo. Segundo pedido: entra na minha casa. Que lição maravilhosa. O terceiro pedido: que você ponha as suas mãos sobre minha filha, para que ela sare e viva. Observamos que no versículo 24, Jesus viu uma reação. Jesus teve uma reação maravilhosa nessa atitude de Jairo. Jesus foi com Jairo. Mas na nossa vida sempre aparecem os mensageiros da tristeza, aquele que coloca a gente lá para baixo. Nós temos que ser pontes e não âncoras. O nosso dever é de mostrar que em Jesus, através dele, o ser humano alcança a paz, a alegria, a salvação, a vontade de viver. Aqueles mensageiros da tristeza não perturbam mais, mestre. A tua filha já morreu, já acabou. Imagine você recebendo uma notícia dessa. Você foi com tanta fé buscar algo de Deus, você foi com tanta fé para alcançar algo de Deus, mas alguém disse: tu tens orado, quantos dias, quantos anos tu tem orado e nada tem acontecido na tua vida, nada está do mesmo jeito, até pior. Esses são os mensageiros da tristeza, esses são os mensageiros da morte, que muitas vezes chega até teu ouvido, falando coisas negativas, falando coisas que empobrecem a nossa espiritualidade. É desta forma, meus queridos, é essa realidade que nós, nos nossos dias atuais, vivemos.
Às vezes vamos para uma igreja, não importa qual é o rótulo denominacional, você vai com tanta fé, você vai com tanto propósito, vem tantos mensageiros da tristeza, mensageiros da morte, de para que tu insiste, tu já orou, tu já jejuou, tu já buscou e nada aconteceu, está do mesmo jeito, está da mesma forma. Que às vezes até bate o desânimo, às vezes até não bate aquela mais vontade de orar e nem de buscar. Por quê? Porque o efeito daquelas palavras negativas está começando a acontecer para gerar morte na nossa vida. Aí chega sempre o mensageiro da morte, era um príncipe, olha, era um príncipe da sinagoga, dizendo, olha, tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Enquanto aparece o mensageiro da morte, o mensageiro da tristeza, Jesus é o mensageiro da paz. Observe que quando Jesus começou a ouvir estas palavras, disse para Jairo, Jairo, olha para mim. Não olha para aquelas palavras negativas que te secam, que te perturbam. Olha para mim, Jairo. Eu vou te dar aqui uma palavra. Se tu crer, tu vai ver. Jesus disse para Jairo, Jairo, não temas. Crê somente e será salva. Ei, recebe esta palavra profética, bíblica na tua vida. Às vezes aos nossos olhos, às vezes chega aos nossos ouvidos, palavras que nos limitam, palavras que nos cegam, palavras que nos entristecem, que nos esfriam. Mas há um mensageiro da paz, chamado Espírito Santo, que diz ao teu ouvido, ao teu coração, diz, não temas, crê somente e será salvo. Na caminhada com Jesus, Ele afastará de nós os falsos amigos, aquelas pessoas que às vezes nós achamos que está nos ajudando. Observe que Jesus não permitiu que ninguém o seguisse, apenas seguisse só Pedro, Tiago e João. Enquanto os outros mensageiros da tristeza, o que fazia músicas de tristezas, aquele que trazia palavras de tristeza, Jesus disse, fique fora. Eu só quero apenas homens de fé, homens que acreditam, homens que têm certeza, mulheres que sabem que eu faço. Fique aqui do meu lado apenas Pedro, Tiago e João. Aleluia. Eu posso imaginar naquela casa, a casa do desespero, da amargura, da tristeza, mas também dentro da casa estava lotado de mensageiros, as músicas de tristezas, as pessoas chorando, desesperadas, mensageiros trazendo palavras negativas. Tudo isso estava, então olha o resultado como é da casa. Realmente esse é o tiro da casa, é a casa do desespero, aonde Jesus não está. Quando Jesus entra, a luz entra. Quando Jesus entra, a paz entra. Quando Jesus entra na casa, acontece a resposta. Quando Jesus entra na casa, as coisas melhoram. Quando Jesus entra na casa, aonde tem morte, acontece a vida. Aonde está o desespero, ali aparece a esperança. Está lá no verso 38. E tendo chegado na casa de Jairo, Jesus ele viu os instrumentistas, e os alvoroços, choro, muitos prantos. Jesus ele começa a fazer logo a limpeza, botar tudo para fora que não presta. Tudo que não presta tem que sair fora. Quando Jesus entrou na casa, não deixou ninguém entrar, a não ser Pedro, Tiago, o pai e a mãe da menina. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre.
Jesus faz maravilhas na casa de Jairo. Eu quero dizer nesta manhã, você quer ver as maravilhas de Deus acontecendo na tua casa? Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Louvado é o nome do Senhor. Permite o Senhor expulsar da tua casa certas situações e circunstâncias que te levam ao desespero, que te levam ao desânimo, que te levam à tristeza. Diga: Senhor, agora tu és o dono da minha casa. Bota para fora o que não presta. Espanta a morte. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. E Jesus foi aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido de menina te digo, levanta-te. E o seu espírito voltou. Logo a menina se levantou e andou, pois já tinha 12 anos, e todos ficaram assombrados. Com grande espanto, os seus pais ficaram maravilhados. Você quer ver a maravilha de Deus acontecer na tua casa? Você quer ver o milagre de Deus acontecer na tua casa? Convida Jesus. Mas antes de fazer o convite, adora. Depois que você adorar, convida ele a entrar na tua casa. Depois ouça o que ele vai te orientar, o que tu deves fazer. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para passar para ti neste dia, 29 de abril. Que você receba esta palavra como uma palavra profética que vai servir de edificação para a tua vida e para o teu lar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita vitória. Fique com Deus, que a graça e a paz de Deus seja com todos. É o desejo do meu coração. Aqui eu agradeço esta rica oportunidade de aqui passar para você aquilo que o nosso Pai Celestial colocou em meu coração. Fica com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Que a paz esteja contigo.